Oi para todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu me chamo Dandara e esse vídeo está sendo gravado para o Grupo de Estudos de Direito Civil Parte Geral da Universidade Leão Sampaio. Bom, eu vou abordar nesse vídeo a temática das excludentes de nexo causal, caso fortuito e força maior. O artigo 393 do Código Civil fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O que a gente percebe na leitura desse artigo é que o caso fortuito e a força maior são excludentes da responsabilidade civil, uma vez que eles vão excluir o nexo causal entre a conduta do agente e o dano aferido. Qual a diferença entre o caso fortuito e a força maior? Entende-se como caso fortuito os eventos inevitáveis e imprevisíveis que levam ao fato. Esses eventos, eles quase sempre são atribuídos a eventos da natureza, uma vez que a gente não pode evitar um evento que a natureza quase sempre está acontecendo, né? Então, além de haver a imprevisibilidade do evento, também tem que ser inevitável. Já a força maior, eles são eventos inevitáveis também, mas que podem ser previsíveis e são quase sempre atribuídos à conduta humana. Deve-se atentar também que o Código Civil, como a gente pode perceber pela leitura do artigo 393, ele não faz distinção de caso fortuito e de força maior. O dispositivo, eles são a mesma coisa, são causas excludentes do nexo causal e ambos vão evitar a responsabilidade civil da mesma forma. Bom, o caso fortuito, ele ainda vai se dividir em dois, de forma doutrinária, né? Como a gente pode ver, como a gente viu no slide passado, o Código Civil não faz nenhuma distinção entre caso fortuito e força maior, quem dirá internamente entre o caso fortuito, mas a gente tem doutrinariamente uma distinção entre dois tipos de caso fortuito, né? O caso fortuito interno e o caso fortuito externo. O caso fortuito interno, ele é caracterizado pelo fato imprevisível que está conexo com a organização e a atuação da empresa. A gente tem como exemplo aqui um motorista de ônibus que durante o trabalho passa mal e bate com o veículo em um outro que estava estacionado. O que a gente pode entender desse caso fortuito interno é que, apesar de ser um caso fortuito, como ele está agregado à função da empresa, ao cotidiano da empresa, ele não é considerado uma causa de excludente de responsabilidade, porque é obrigação da empresa, pelo risco que ela empreendeu, de prever esse tipo de caso fortuito. O caso fortuito interno, ele já traz a imprevisibilidade do fato. Então, nesse caso, não há ligação com a organização ou com a atuação da empresa. O caso fortuito externo está mais relacionado com os fenômenos da natureza. Como exemplo que a gente trouxe, é um raio que cai em uma árvore e essa cai em cima de um ônibus, causando ferimentos nos passageiros. A gente percebe dessa forma que, por mais que a empresa tome todas as precauções na organização dela e na atuação do cotidiano, não tem como ela prever que esse raio irá cair e tomar medidas para que os passageiros não sejam feridos. Decorrente ainda desse caso fortuito interno, a gente traz aqui a teoria do risco integral. Não admite as excludentes da responsabilidade como caso fortuito e força maior, e inclusive cláusula de não indenizar. Então, o que é que a gente tem aqui nesse item? A teoria do risco integral, ela tem a ver com a não exclusão da responsabilidade pelas empresas, porque essas assumiram o risco ao desempenhar aquela atividade. Então, por isso, elas não vão ser excluídas da responsabilidade, nem através do caso fortuito, nem da força maior e nem
por cláusulas de não indenização que, porventura, o consumidor tenha assinado. A gente tem aqui também a prescindibilidade da investigação da culpa, ou seja, não há que se provar se houve culpa naquele dano causado, né? Basta que tenha havido dano e uma conduta do agente. E também tem a questão da irrelevância da licitude da atividade, não se discute necessariamente a legalidade da atividade, mas sim a potencialidade de dano que a atividade possa trazer aos bens ambientais. Aqui a gente tem uma questão bem particular da legislação ambiental. E, conforme a teoria do risco integral, o dever de indenizar se faz da simples ocorrência do dano. Não há, como eu falei anteriormente, que se comprovar a existência de culpa do agente. É uma teoria que vem do risco do empreendimento, e nessa teoria, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem um dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos. Aqui a gente tem uma questãozinha para poder sedimentar um pouco o conhecimento, e a questão fala sobre se existe, se o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade por dano ambiental. E a resposta é que aplica-se ao dano ambiental, em razão da importância dada ao bem protegido, a teoria do risco integral, que a gente viu no slide passado. Dessa forma, além de não se questionar se houve dolo ou culpa, pois a responsabilidade é objetiva, também eliminam as excludentes de responsabilidade no caso, que seria o caso fortuito, a força maior ou o fato de terceiro. Muito obrigada.